Meu nome é Victor da Costa Matias. Nesse vídeo falar sobre o exercício 3 do capítulo 16.5. O exercício ele dá esse campo vetorial para a gente, x, y e z, e mais y, z e x, k. E pede para encontrar o rotacional do campo vetorial dado, que é esse aqui, e também no item B pede para encontrar o divergente do campo vetorial dado. Então vamos lá. Aqui no item A gente tem o campo vetorial que foi fornecido, e o campo vetorial ele pode ser escrito como F igual a PI mais QJ mais RK, onde o P, nosso P aqui, é o X, Y e Z. O nosso Q ele é igual a zero, porque aqui a gente não tem J, né? E o nosso R será Y, Z e X. Então, sabendo isso, a gente consegue consegue calcular o nosso rotacional F através dessa fórmula aqui. Que nada mais do que se a gente pegasse e calculasse o divergente, quer dizer, o gradiente vezes o nosso F aqui, a gente, e calculando através de Laplace, por exemplo, a gente consegue encontrar essa fórmulazinha aqui. Então, para a gente resolver isso, primeiro a gente tem que calcular as derivadas parciais de P, Q e R. Aqui iniciando, a derivada parcial de Q em relação a Z e de Q em relação a X é igual a zero, porque o nosso Q é igual a zero. A nossa derivada parcial de R em relação a X é igual a Y vezes Z e X. A nossa derivada parcial de R em relação a Y é igual a Z vezes EX. A nossa derivada parcial de P em relação a Y é igual a E, quer dizer, é igual a X vezes EZ. A nossa derivada parcial de P em relação a Z é igual a X vezes Y vezes EZ. Bom, agora que a gente já tem nossas derivadas parciais, a gente consegue jogar aqui na nossa fórmula e resolver. Então, a gente consegue resolver o rotacional do nosso campo vetorial da seguinte maneira. A gente vai pegar nossas derivadas parciais e substituir naquela forma que a gente tinha anteriormente. E fazendo isso, a gente vai encontrar que o rotacional de F é igual a Z vezes EX menos zero e mais X vezes Y vezes EZ menos Y vezes Z e X para J. Agora, para cá a gente tem 0 menos x vezes EZ. Então, o rotacional de F é Z vezes EX para I, mais x vezes Y vezes EZ, menos Y vezes Z e X para J, menos x EZ para K. Então, a gente tem que o nosso rotacional é isso aqui. Agora, no item B, a gente vai partir para o item B, que é calcular o divergente do nosso campo rotacional dado. Aí aqui eu reescrevi, aqui nessa partezinha aqui, eu reescrevi o que a gente já tinha de dado no item B, no item A, que foi fornecido pelo enunciado. No caso, isso daqui foi fornecido e a gente consegue interpretar isso daqui. Então, o nosso divergente ele é o quê? O que é o nosso divergente? O nosso divergente ele é o gradiente escalar com f. Então, ele vai nos fornecer um número, diferentemente do que fornecia o nosso rotacional f. Então, o divergente ele pode ser calculado através disso daqui. Derivada parcial de P em relação a x, mais derivada parcial de Q em relação a y, mais derivada parcial de R em relação a z. Então, calculando essas derivadas, a gente tem que a derivada parcial de P em relação a x é igual a x, quer dizer, é igual a y vezes EZ. A derivada parcial de R em relação a z é igual a y vezes x, y vezes e elevado a x, né? E a derivada parcial de Q em relação a y é igual a zero, porque o nosso Q é igual a zero.
Então, seguindo aqui, a gente consegue calcular o divergente do campo vetorial dado, apenas substituindo os valores na expressão. Então, o divergente de f, do campo rotacional f, né, é igual a y vezes e elevado a z, mais y vezes e elevado a x. Então, a gente tem que o nosso divergente é esse número, quer dizer, pode ser um número que é apenas a gente substituir os valores que talvez teriam sido fornecidos, né? Valores para y e para z, por exemplo. Então é isso.